Zacarias capítulo 3, versículo 1. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: O Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: Tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: Veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: Coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram um turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Vejam, a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado dessa terra num único dia. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para assentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Palavra do Senhor, que a gente acabou de ler, muito boa palavra. É interessante, o profeta Zacarias, ele é um profeta do período do retorno do exílio, né, do exílio da Babilônia. O povo de Israel passou pelo menos 70 anos na Babilônia como escravos, de certa forma até súditos, né, do reino, né, da Babilônia. E Zacarias, juntamente com Ageu, como bem lembrado aqui, eles são os responsáveis em motivar o povo de Deus na reconstrução do antigo templo. Lembra que quando Nabucodonosor invadiu, o templo foi totalmente destruído. Já se passaram 70 anos, agora é um novo reinado, são os medos e são os persas que estão governando, e eles tiveram então um edito que permitiram que eles voltassem, né, para Jerusalém. E Zacarias é um desses profetas que motivam a reconstrução do templo e motivam o povo também no cumprimento da lei do Senhor, em viver a vida para Deus e ter o coração em Deus. É importante a gente saber porque eles já haviam voltado para Jerusalém, os muros já haviam sido construídos, já tinham sido erguidos os muros de Jerusalém com Neemias, e Esdras agora também já estava começando a reconstrução do templo, mas o templo havia sido parado. Por qualquer motivo que fosse, eles haviam simplesmente desistido de continuar na construção do templo. E isso impediu que o povo pudesse avançar diante de Deus e tivesse a restauração espiritual de toda a nação. Sim, eles estavam se reestruturando como um povo, como aqueles que voltaram e começaram a construir coisas lá, mas eles ainda não estavam reconstruídos no sentido espiritual. 4.000 sacerdotes voltaram com o governador Zorobabel, mas todos eles ainda estavam em um estado deplorável, vivendo uma vida para si mesmos. Pararam de construir o templo porque eles tinham seus próprios afazeres, eles estavam preocupados com suas próprias vidas, com suas demandas, em construir as suas casas, e não, afinal de contas, a casa do Senhor. A construção do templo foi interrompida, talvez por isso, mas também por dificuldades. Houveram muitas oposições, faltas de recursos, havia muitos escombros ainda da antiga forma que estava a cidade de Jerusalém, e não é de se admirar que todos eles ainda tivessem também uma fraqueza moral. Os sacerdotes, os líderes, o povo de Israel ainda não tinha o coração totalmente voltado em Deus. A tal ponto deles viverem casamentos mistos, imoralidades, idolatrias, e eles esqueceram de uma promessa da restauração do coração deles.
Mas hoje eu gostaria de falar sobre o que Zacarias está dizendo nesse texto. Zacarias teve várias visões proféticas, promessas de um futuro brilhante para Israel e para aquele povo que ali estava. Eu quero falar sobre o verdadeiro sumo sacerdote. Tá bom? Hoje eu vou falar sobre o verdadeiro sumo sacerdote. E a gente percebe, nesse texto que a gente leu, que Zacarias teve uma visão do sumo sacerdote Josué, e a visão que ele teve não foi uma visão agradável. Josué, o sumo sacerdote, agora está meio que impedido de cultuar a Deus como ele deveria. Eu acredito, meus irmãos, que parte do que a gente vê aqui nesse texto nos aponta para um problema que nós todos temos, como humanidade, como pessoas. Todos nós lutamos, degladiamos com a culpa. Culpa e vergonha geralmente está envolvendo o nosso planeta. O planeta Terra é coberto disso. Recentemente a gente viu aí essa cultura do cancelamento sendo cada vez maior na nossa cultura. Pessoas que se expõem e aí elas acabam indo para o tribunal público. E o tribunal público não tem pena de ninguém. Todos nós, de alguma forma, estamos também diante desses tribunais. Você provavelmente já deve ter se visto totalmente soterrado pela culpa e pela vergonha. E a culpa e a vergonha têm esse intuito de destruir a sua vida, de te afastar de Deus, de tornar você sempre olhando para as suas próprias vestes, olhando para as suas próprias situações e dizer, eu estou imundo. E isso é um impeditivo para você se aproximar de Deus. Não sei se você já percebeu que, assim como Adão e Eva, assim como o sumo sacerdote Josué, muitas vezes nós também nos escondemos de Deus. Toda vez que nós nos vimos pecando, e eu não sei se você se surpreende com isso, mas você peca sempre. E isso parece que é algo que sempre está sendo carregado em nós. Isso nos impede, nós tentamos nos esconder nossa nudez, esconder as nossas vestes impuras. Talvez você olhe para a sua história, você sendo solteiro, e diga, nossa, eu já tomei tantas escolhas ruins, eu perdi a minha pureza sexual, eu perdi a minha pureza diante do Senhor. Talvez você seja um casado e fala, nossa, eu tomei escolhas ruins na minha carreira, eu tomei escolhas ruins na criação dos meus filhos, eu vivo uma situação complicada no meu matrimônio e parece que isso é por minha culpa, porque tomei decisões erradas, fui desleal em meu casamento e hoje eu tenho que pagar mesmo por todas as coisas ruins que eu já aprontei. Talvez você olhe para a sua história e se veja ainda manchado, e se sinta, de alguma forma, marcado por essa culpa. E você, mesmo sem perceber, está tentando aplacar essa culpa através das suas obras. Nós fazemos isso, meus irmãos. Nós dizemos mais ou menos assim, eu preciso me colocar no eixo, eu preciso me colocar nos trilhos. Você não pode se colocar nos trilhos. O coração humano, ele é terrível, meus irmãos. Nós somos idólatras, nós temos a propensão para o mal sempre. Josué é esse representante do que nós somos. Pense na melhor pessoa possível, o melhor de nós. O melhor. Não é qualquer um, tá bom? O melhor dos seres humanos. Josué, ele existia para isso. Essa era a tarefa do sumo sacerdote, representar o povo diante de Deus. Levar a culpa do povo diante de Deus e ali sacrificar um cordeiro. Só que nós olhamos aqui para esse texto e nós vemos no versículo 3 o seguinte, ora Josué vestido de roupas impuras. O representante do povo, o nosso representante,
está sujo. E se ele está sujo, significa que nós também estamos sujos. Se ele é impuro, significa que nós também somos impuros. Se ele carrega culpa, significa que nós também carregamos culpa. E o que representa essas vestes, senão o desejo de se apresentar digno? Todas as vezes que nós nos vestimos, geralmente para os cultos, ou para alguma ocasião especial, um casamento, um lugar, talvez, sei lá, se você gosta dos políticos, se você tiver essa oportunidade de se sentar junto com eles, ir até um comitê da nossa federação e ir lá diante desse presidente, desse governador, dessa pessoa que você admira ou não, mas é importante, como você se representaria? Como que você chegaria diante dele? Talvez você diria, melhor eu ver uma roupa melhor para eu me apresentar. Eu não vou de chinelo diante do presidente. Eu não vou de qualquer forma. Porque as roupas, meus irmãos, muitas vezes representam o desejo de sermos aceitos. Porque justificação, em outros termos, nas Escrituras, também significa ser aceito. Nós que carregamos culpa, estamos sempre tentando melhorar aquilo que a nossa própria visão, a visão do outro a respeito de nós. Por isso que nós sempre temos essa sensação, e que o pessoal chama, né, de síndrome do impostor, porque ainda que nós tentamos esconder, nós sentimos que nós não deveríamos estar ali. Eu não deveria ser perdoado, eu não deveria ser acolhido, eu não deveria ser aceito. Nós carregamos o medo de sermos, de alguma forma, repelidos por conta da nossa culpa e da nossa vergonha. E as vestes aqui nada mais são do que justamente o desejo de melhorar, o desejo de se apresentar bem, o desejo das pessoas olharem, e no caso aqui, Deus olhar e falar, tudo bem, você pode vir no meu banquete, você pode participar da minha mesa, você pode participar da minha vida, seja bem-vindo, você é acolhido. Mas quando nós olhamos para o nosso representante aqui, Josué, ele está imundo. O texto aqui, a nossa tradução, ela é muito sutil, meus irmãos. Nós não conseguimos entender com profundidade o que o texto está dizendo, porque o que o texto está dizendo de verdade é que Josué, vestido de roupas cheias de excremento, estava ali de pé diante do anjo. É forte a imagem, é pesada, ela é chocante. E é tão chocante porque os sumos sacerdotes se lavavam constantemente para se apresentar diante de Deus. Toda hora, estava diante da pia, lavava a mão, lavava os pés, depois trocava de vestes, pelo menos 3 vezes, naquele famoso momento em que eles iam apresentar a culpa do povo, a culpa dele diante de Deus, para fazer o sacrifício anual. Meus irmãos, e nós vemos aqui esse tipo de situação. A síndrome do impostor alcança a todos nós. E não somente a síndrome do impostor, às vezes nós achamos que podemos nos salvar, podemos nos justificar, podemos nos melhorar com a famosa síndrome do herói, que nós achamos que podemos chegar muito longe com os nossos próprios afazeres. Falta um bom senso para nós olharmos de fato para quem somos. E aqui existe um personagem que faz questão de apontar para aquilo que nós somos. E ele, nas Escrituras, muitas vezes é chamado de Satanás, o adversário. Mas também pode ser traduzido como o acusador. E ele tem uma tese muito forte. Ele tem algo ali para apresentar diante do juiz que tem muito embasamento. Ele é um promotor que tem todo um processo feito contra nós. E ele está ali dizendo, talvez, todas as suas acusações. O livro de Apocalipse diz que ele está o tempo todo dizendo contra os eleitos, contra o povo de Deus, ele está acusando. Ele não fez isso com Jó? Jó,
o servo de Deus. Afinal de contas, você é servo de Deus porque você teme a Deus. Eu tenho uma tese: se você tirar tudo dele, ele vai blasfemar na sua face, porque ele não te ama, Deus, ele ama as coisas que você dá. Satanás é um acusador. Ele é um promotor sempre nos acusando. O lado direito nas Escrituras é sempre o lado mais poderoso. É o lado onde as pessoas levantavam e tinha algum tipo de poder. E ali o poder de Josué é arrancado. O nosso poder é arrancado quando nós olhamos de fato para aquilo que nós temos, o nosso fracasso, meus irmãos. Nosso fracasso em cumprir as coisas que nós deveríamos fazer. E o diabo é especialista em acusar. Vai dizer para você que você nunca sentiu, talvez, uma pitada de inveja, de alguém que alcançou um lugar onde você jamais alcançou, e quando essa pessoa alcança esse lugar, parece que está, de alguma forma, apontando para o seu próprio fracasso, para a sua própria falta, e você fala, nossa, essa pessoa não deveria merecer isso, eu deveria ter essas coisas, eu deveria estar ali. Muitos de nós sentimos essas coisas. Quando nós estamos solitários ou tristes, olhamos para a vida e dizemos, o que eu fiz para merecer isso? Onde foi que eu errei para todas essas coisas estarem dessa forma? Eu não tenho família, eu não tenho mais o meu esposo, a minha esposa, eu não tenho meus pais, eu não tenho uma mulher ainda, eu não tenho um marido. Isso só aponta para o meu fracasso, para as minhas tantas faltas. E parece que esse sempre vai ser esses esses processos que nós temos. E o diabo vai fazer questão de te acusar. Ele vai fazer questão de apontar, sim, você está sozinho porque você não merece ter ninguém. Sim, você está sofrendo e chorando porque você fez por onde? Você lembra da tal dia onde você pensou de forma impura, onde você desejou o mal de alguém, onde você brigou com o seu irmão, onde você simplesmente viveu a vida às custas dos seus próprios erros, você está colhendo o que você plantou. Merece, porque suas vestes estão sujas, estão impuras. Nós temos um inimigo que está processando a gente. E ele sempre vai fazer isso. E às vezes ganha alguns reforços. Ganha, às vezes, voz humana, dizendo, você nem crente é tanto assim, vai. Você está indo na igreja, mãe? Você está indo na igreja, pai? Mas você nem ama Deus dessa forma que você disse. Nas tribunas do mundo, o diabo dá voz para outras pessoas. Às vezes é o seu marido, às vezes é a sua esposa, o seu pai, os seus amigos, o seu gerente, o seu empregado, o seu patrão, os seus filhos, não sei. Mas o fato é que sempre estamos lidando com os nossos fracassos, com as nossas culpas, com a nossa vergonha. Nós estamos muito aquém, estamos falhando no padrão que deveríamos viver. E por mais que você tente bloquear esses sentimentos, tentando tirar as vozes, você sente que não tem como. Você pode fazer terapia, pode procurar aconselhamento, medicação, talvez medicação em excesso, mas o fato é que você sabe que fracassou. Talvez você pode até ir tentar apaziguar as suas dores na bebida, em distrações, no trabalho, trabalhar, ganhar dinheiro. Eu vou encontrar meus amigos, vou viver uma vida mais tranquila, eu vou me rodear de pessoas que me amam, mas você sabe que ainda tem algo errado com você, as suas roupas ainda estão sujas. E por mais que pareça que estarmos vestidos de linho, vestidos bem, a culpa é sempre apontada. Nós não podemos esconder isso. Nós não podemos mudar essa situação. Não conseguimos. E nós devemos entender um pouquinho melhor ainda o que o sumo sacerdote realizava naquele tempo. O sumo sacerdote, ele entrava nos átrios e ele fazia ali o seu primeiro ato. Lavava-se e depois trocava de roupa.
antes disso, antes do dia propriamente, eles se preparavam uma semana. Porque era o dia mais importante da nação, o dia mais importante da vida dele. O sumo sacerdote não podia falhar. Porque se ele falhasse, vocês já sabem, nós falharíamos também. O sumo sacerdote é o representante de cada um de nós, por isso muitos estavam em jejum, em oração, torcendo pelo sumo sacerdote. Porque se algo desse errado, daria errado para todos. Então ele fazia isso, ele primeiro fazia um sacrifício por si mesmo, trocava de roupa, lavava, depois ele fazia um sacrifício pelo povo, e nesse meio tempo ele se banhava, ele ficava ensanguentado com o sangue dos animais, do sacrifício, do cordeiro. Depois ele levava um bode expiatório, ele era levado para fora da cidade, ele carregava a culpa embora, simbolizava isso. E, como eu disse, pelo menos 3 banhos, pelo menos 10 vezes lavando os pés e as mãos, era uma tarefa muito árdua, muito difícil. Mas aqui nós temos um sacerdote, um sumo sacerdote, que foi tirado do fogo. O texto fala isso, o anjo do Senhor fala, este homem não parece um tição, um graveto, que foi arrancado do fogo? Sim, o pecado infelizmente deixa marcas na gente, às vezes deixa traumas, às vezes você vive num ciclo que você não deveria viver, mas você está num âmbito de ferida, de chaga, e você não consegue ser diferente disso. Você não consegue promover algo diferente porque você ainda vê as chamas marcando sua vida, as chamas do pecado. Você é um graveto tirado do fogo. Nós somos esse tição que foi arrancado do fogo. E aqui nós temos, infelizmente, esse sumo sacerdote como um fracasso, uma desgraça. Ele é impuro, ele não pode representar. Alguns de nós pensamos que o pecado é algo simples de ser resolvido. Nós somos como crianças que vão até Deus e tropeçamos de vez em quando. A imagem aqui não é essa. A imagem é de um coração desesperadamente corrupto, enganoso, sujo como um esgoto, traiçoeiro como um ninho de cobra. É isso que a Bíblia fala, essa é a visão de Zacarias. O sumo sacerdote está perdido e o povo está perdido. Nós não podemos nos safar, não conseguimos nos mudar. Precisamos de alguém melhor. E graças a Deus, o texto nos mostra um terceiro personagem, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é sempre curioso isso, né? A gente vê em alguns momentos no Antigo Testamento, o anjo do Senhor representa Jesus Cristo pré-encarnado. É uma teofania, ele aparece às vezes, e ele não é um mensageiro comum, ele não é um anjo comum como Gabriel, como outros. Ele é o próprio Jesus, o anjo do Senhor. E é interessante o que o anjo do Senhor fala, o Senhor o repreenda, Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. O que o anjo do Senhor começa a dizer é o seguinte: quem justifica o sumo sacerdote, quem justifica o meu povo, quem nos justifica é o próprio Jesus, é o próprio Deus, aquele que escolheu Jerusalém, o Deus que escolheu cada um de nós, que nos tirou das chamas que nos consumiriam, que nos tirou desse lugar de perdição e angústia eterna. E ele não faz somente isso, mas ele também transforma não somente a vida de cada um de nós, mas ele transforma todo o ambiente, toda a pessoa, no caso aqui do sumo sacerdote. Ele estava ali de roupas impuras, de pé diante do Senhor. Versículo 4 fala, o anjo disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas impuras dele, tirem essas roupas. E depois disso, disse a Josué, veja, eu tirei de você o seu pecado. As roupas aqui representavam isso, a sujeira dessa roupa. E coloquei vestes nobres sobre você.
Também disse: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram um turbante nele e o vestiram enquanto o anjo do Senhor observava. O turbante no sumo sacerdote representava a sua autoridade, representava a sua voz de poder diante das pessoas, diante de toda a comunidade. Então, era muito importante que também o seu turbante estivesse limpo. Não somente todas as suas vestes, mas também o turbante. É interessante porque depois disso ele vai exortar o sumo sacerdote a viver uma vida reta, porque ele era como um sinal do que haveria de vir do renovo, do servo de Deus. E é interessante porque é justamente esse servo que nos justifica, que nos torna aceitáveis. Eu e você, meus irmãos, não podemos nos tornar aceitáveis diante de um Deus perfeito. Eu e você não temos a capacidade de nós mesmos nos justificarmos, de nos tornar de alguma forma admiráveis. Nós não podemos. Nem simplesmente Deus poderia aceitar isso. A Bíblia fala diversas vezes sobre o amor de Deus, mas a Bíblia também fala sobre a justiça de Deus. E Ele é igualmente justo. Eu quero que você imagine Jesus, o nosso advogado, rogando a Deus para que Ele nos perdoe. Eu fico imaginando, será que Deus ouviria se Jesus falasse assim, de forma clemente, né? Ô Pai, por favor, eles estão tentando. Olha para eles lá. Eles estão sujos, eu sei, estão tudo meio mequetrefe, tudo vivendo a vida mais ou menos, mas eles estão tentando, Pai, perdoa. Você consegue passar o pano para isso? Consegue perdoar? Consegue esquecer o que eles fizeram ontem? Porque o diabo, ele mesmo tem várias coisas que fizemos ontem, anteontem, no mês passado, há 10 anos atrás. Consegue esquecer essas coisas terríveis, esses pensamentos ruins, essa falta de fé? Você consegue aceitar, Pai, que eles sejam idólatras, que eles às vezes não amam o Senhor de todo o coração? O Senhor consegue aceitar? Por favor. Um justo juiz aceitaria que um bandido recebesse ali uma culpa aplacada por um pedido? Eles têm um coração bom, só às vezes desanda. Será que um juiz justo faria assim? Mas, obviamente que não. É claro que Jesus não vem com um caso, uma defesa dessa forma. Jesus não vem pedindo, por favor, Pai, perdoa. Perdoa eles estão tentando, tadinhos. Tem misericórdia deles, por eles mesmos. Porque eles estão tentando muito. Não é assim que Jesus vem trazer a sua defesa. Jesus fala diferente, muito diferente. Jesus diria mais ou menos assim: Pai, eles mereciam queimar, eles deveriam continuar queimando. Mas veja só, nós os escolhemos, Pai. Nós os tiramos das chamas. Veja o que eu fiz. Veja que eu paguei a culpa deles. Eu peguei a vergonha deles e cobri eles de umas vestes limpas. Dei turbantes perfeitos para eles. Pai, não olha para eles. Pai, olha, o pecado foi aplacado em minha obra. Pai, olhe para aquilo que eu fiz. Deus é tão justo que Ele não pode punir o pecador 2 vezes, como já disse João Calvino. Nós temos a nossa culpa levada. Justiça foi feita. Justiça foi feita mesmo, meus irmãos. Não é figura de linguagem. Não é uma palavra para nós nos sentirmos de alguma forma confortáveis. Temos o nosso psicológico de alguma forma curado. Não é sobre isso. Não é sobre trazer uma palavra que simplesmente seja agradável. É sobre ver o que o sumo sacerdote, o verdadeiro sumo sacerdote fez. Uma semana antes de Jesus entrar em Jerusalém, Ele mesmo se prepara. E Ele purifica o templo. Ele derruba as mesas, Ele vira tudo aquilo, Ele começa o seu trabalho de sumo sacerdote. Na noite que antecedia a sua prisão e posteriormente a sua morte, Jesus passa a noite acordado,
Embora os seus amigos devessem ali orar e torcer por ele, como nós faríamos se fosse um sumo sacerdote representando, os seus amigos não ficam com ele. Eles dormem e deixam ele sozinho, agonizando aquele momento. Seus amigos falham em orar com ele e ele vai para o julgamento. O julgamento humano, o julgamento das pessoas, de Herodes, o julgamento de Caifás, o julgamento das pessoas. Mas ele vai para além desse julgamento. Ele vai para o julgamento que Deus queira que nenhum de nós precisemos passar. Ele vai para o julgamento aonde ele foi condenado como culpado por cada um de nós. Ele foi para o julgamento do seu próprio pai, aonde ele foi deixado, abandonado, e ele sentiu na sua própria pele, na sua própria alma, a solidão, a tristeza mais profunda. E pasmem, a culpa que não tinha sobre ele. A vergonha que ele não tinha sobre ele. A palavra de Deus diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Os sumos sacerdotes andavam de linho e eles eram banhados e purificados. Mas o nosso verdadeiro sumo sacerdote é espancado e ele é desnudo na frente de todos para expor a vergonha das nossas culpas. Os sumos sacerdotes entravam no templo e eles faziam todos os sacrifícios. O nosso sumo sacerdote foi por um tabernáculo ainda superior, como diz o autor de Hebreus. O verdadeiro sumo sacerdote, ele não sacrifica animais, ele não é banhado com sangue animal, mas ele foi banhado pelo seu próprio sangue, e ele mesmo é o sacrifício da nossa culpa. Jesus foi o sacrifício e o sumo sacerdote definitivo. E ao invés de receber um turbante de honra e de autoridade, ele recebeu uma coroa de espinhos para que nós não precisássemos passar pelo ridículo e vivermos uma vida pautada em culpa. Estou condenado. Deus meu, por que me abandonaste? Ele foi culpado por nossa causa. Mas a boa notícia é que nós temos um Josué, que é a mesma palavra de Jesus no Novo Testamento, muito superior. Um sumo sacerdote que morreu por cada um de nós, que limpa a cada um de nós de culpa. Você não precisa levar culpa para o túmulo, você não precisa levar vergonha lá para a sua lápide. Você pode lembrar que ele venceu para que você pudesse viver a vida tranquilamente. Você não precisa viver doente, tentando se safar com seus próprios esforços. Você não precisa tentar agradar a Deus simplesmente com uma desenvoltura. Você vai viver para Ele porque Ele já te limpou. Lembra que Jesus ele limpa os seus discípulos antes do seu momento final? E aí Pedro até fala, se é isso mesmo, então me dá um banho logo de uma vez. Jesus nos limpa e Ele nos transforma dignos. Quando Deus olha para você, Ele não vê as suas obras, nem a sua vergonha, nem a sua culpa, se você já foi, de alguma forma, acolhido, recebido por Ele. Jesus tem algo maravilhoso para cada um de nós. E eu quero, mais uma vez, aproveitar esse momento para a gente lembrar também que nós não merecíamos participar dessa mesa. Essa mesa, ela é para poucos. Não porque esses poucos são dignos em si mesmos. Não porque o coração desses poucos se eleva até os céus. Mas foi porque o coração de Deus desceu até a terra. Foi porque o sumo sacerdote colocou a mão na sujeira para colocar cada um de nós podendo provar da doçura do amor de Deus. Às vezes, para a gente se livrar de culpa, de vergonha, de não ficar remoendo e ruminando as coisas que fazemos, nós precisamos provar do amor de Deus.
E o amor de Deus é para você. O amor de Deus é para você. Ele pagou tudo que era preciso, todo o preço. Nada mais é preciso ser feito. Senhor, obrigado, Pai, porque nós podemos participar dessa mesa, participar, Deus, do culto. Não é por nossa causa, Senhor, nós temos muitos defeitos. Mas, Pai, nós queremos viver uma vida livre, livre de culpa, livre de vergonha, Deus. Livre, Deus, de condenação, porque a sua palavra em Romanos diz isso. Já não há mais nenhuma condenação alguma há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pai, nós queremos confiar nisso. Ao invés de apresentar as nossas obras, ao invés de apresentar nossos bons feitos, Deus, queremos olhar para o que o nosso verdadeiro sumo sacerdote fez. E Ele levou a nossa culpa, Ele nos deu vestes limpas, nos deu turbante, Deus de honra, e prometeu cumprir tudo no servo Jesus Cristo que nos garante isso. Por isso nós podemos chamar o nosso próximo para descansar na vinha ou debaixo da nossa árvore e podemos ter shalom, podemos ter paz com Deus pela bondade que o Senhor fez. Nós te louvamos, Pai, te louvamos porque é grandiosa a sua obra. Bendito seja o seu nome, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.